Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você e vamos aqui estudar mais um pouco da palavra do Senhor. E meus irmãos, o nosso título que nós abordaremos nessa live será Ganhando Almas para Deus. Olha só, diversas vezes eu acredito que você estando na sua igreja, talvez o pastor ou pregador, ele vai desafiar a igreja para que você, como membro, você como um salvo, um crente de Jesus Cristo, você possa então participar da obra evangelística e ganhar mais uma alma para Deus. Eu acredito que você já tenha feito uma oração dessa. Senhor, que eu possa ganhar mais uma alma para o Senhor. Senhor, que esse ano, pelo menos, eu possa ganhar mais uma alma para Ti. Meus irmãos, é sobre essa expressão, ganhar almas, que eu gostaria de tratar nesta tarde. Será que é correto nós usarmos essa expressão? Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas, alguns crentes, têm uma certa aversão a esta expressão. Evidentemente, esses crentes, eles têm uma filosofia mais determinista, onde Deus já decretou tudo e Deus decretou todas as ações. Decretou até quem será salvo e quem não será salvo. Então, alguns ficam com uma certa aversão por essa expressão, ganhar almas para Deus. Porque, aparentemente, essa expressão ganhar almas para Deus está tirando a glória de Deus em ganhar as almas e está transferindo essa glória para o evangelista, que está então ganhando as almas para Deus. Então nós veremos, será que é correto eu usar essa expressão? Será que ela é bíblica? Será que ela tem apoio nas Escrituras, essa expressão ganhar almas para Deus? E nós veremos aqui, meus irmãos, que você não precisa ter essa aversão, ter essa repulsa por essa expressão, ganhar almas para Deus. Nós veremos que ela é bíblica. Você pode tranquilamente orar para o Senhor. Senhor, que hoje eu ganhe mais uma alma para Ti. Senhor, que esse mês, pelo menos, mais uma alma eu consiga ganhar para o Senhor. Você não estará tirando a glória de Deus, fique tranquilo, você não está tirando a glória de Deus e nem está transferindo a glória desta obra de ganhar almas para si. Então você não tem esta glória, a glória é do Senhor, toda a glória é dele. Mas eu gostaria de mostrar aqui na Bíblia que nós temos apoio bíblico para usar essa expressão tranquilamente, ganhar almas para Deus. Primeiro, o que nós veremos aqui? Nós veremos que o próprio Jesus Cristo, ele nos chamou para sermos pescadores de homens. E eu gostaria de ler esse texto com você. Está em Mateus capítulo 4, o versículo 19. Mas eu lerei o versículo 18, só para a gente entender o contexto, e depois o versículo 19. Os dois dizem assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Meus irmãos, olha só que interessante. Jesus Cristo chamou esses dois, e Jesus Cristo nos chama para a obra evangelística, e ele fala que nós somos pescadores de homens. Olha, note que Jesus Cristo, nesse exemplo e usando essa figura de linguagem, falou então que André e Pedro seriam pescadores de homens. Eles não seriam a vara de pesca, eles não seriam o anzol onde Deus manipularia tudo para pescar as pessoas. Não, Jesus Cristo não falou que eles seriam a vara de pesca e nem seriam um anzol, mas que eles seriam os pescadores. O que isso significa para nós? Que Deus nos chama e que Jesus Cristo estava chamando também esses dois aqui para ter uma participação ativa na obra evangelística. Olha só, nós devemos ser ativos na obra evangelística. Vocês são os pescadores, vocês têm que se mover, vocês têm que se preparar as traias, como o pessoal diz da pesca, para que você possa então pescar. Note que Jesus Cristo não nos está chamando para termos uma participação passiva
onde você é a vara, onde você é o anzol, e você tem que esperar o grande pescador, que seria Deus, pegar você, te manipular, fazer toda a amarração, preparar toda a linha para usar você na pesca. Note que você não tem uma participação passiva. Jesus Cristo nos chamou de pescadores porque nós temos uma participação ativa na obra evangelística. Então perceba que, segundo esse texto que nós lemos aqui, não é errado você falar assim: eu pesquei hoje mais uma alma para Deus. Não é errado, porque o texto nos dá essa liberdade, o texto nos dá esse campo para você dizer isso. Olha, eu pesquei mais uma alma para Deus. Ou você também pode orar: Senhor, que eu consiga pescar mais uma alma, já que o Senhor me fez pescador de homens. Então perceba que nós temos essa validação, segundo as Escrituras, para orar tranquilamente: Senhor, que eu possa ganhar mais uma alma, Senhor, que eu possa pescar mais uma alma para Ti. Mas vamos um pouco mais além, e eu gostaria de mostrar aqui alguns outros textos, onde nós veremos também essa expressão ganhar. Olha só o que diz Mateus capítulo 18, versículo 15. Olha só o que Jesus Cristo ele diz aqui nesse texto. Mateus capítulo 18, versículo 15, diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele se arrepender, ganhaste o teu irmão. Olha só que interessante aqui, o verbo ganhar está sendo aplicado para a segunda pessoa do singular, ou seja, você, tu, né, está aplicando para você. Jesus Cristo não está errando no português. Jesus Cristo não está errando no aramaico, na língua que ele falou. Jesus Cristo e os escritores aqui, originais, não estavam errando no grego. O verbo ganhar está sendo aplicado para o sujeito da ação. Olha só, se ele se arrepender, você ganhou o teu irmão. Note que essa expressão, então, ganhar alma para Deus, é válida. Olha só, Jesus Cristo, evidentemente aqui, está falando que nós somos seres participativos no ministério da reconciliação, onde se um irmão pecar contra mim, eu devo ir lá, então arguir ele, exortar ele, falar da palavra de Deus para ele, para que ele possa se arrepender. Se ele se arrepende, Jesus Cristo falou: você ganhou o seu irmão. Foi você que foi participativo, você teve uma participação ativa, e então você ganhou o seu irmão nesse ministério da reconciliação. Ele foi reconciliado com você, ele foi reconciliado com o Senhor, ele foi reconciliado com a igreja. Então, o verbo sendo aplicado para nós: você ganhou o seu irmão, você ganhou mais uma alma, né, para Deus. Você ganhou mais uma alma porque a pessoa então se arrependeu. Meus irmãos, evidentemente, a gente tem que deixar claro aqui que não sou eu, o evangelista, que vou convencer o pecador do seu pecado, da justiça e do juízo. Não é a minha capacidade de comunicação, minha capacidade comunicativa, que vai então convencer e fazer a pessoa se converter. Evidentemente, é óbvio que é o Espírito Santo quem faz essa ação. Eu tenho uma participação ativa como o pescador de almas, o pescador de homens, o evangelista, e enquanto eu estou evangelizando, falando da palavra de Deus, o que o Espírito Santo está fazendo na pessoa? Está convencendo a pessoa, mostrando para a pessoa, deixando claro para a pessoa, através da mensagem do evangelho, que ela é pecadora, que ela é incapaz de se salvar, que ela precisa de um Salvador, que ela precisa de Jesus Cristo. Caso contrário, se ela não receber a Jesus Cristo, ela será lançada no inferno, morrerá na condenação do seu pecado. A pessoa, se ela escutar a mensagem do Evangelho, crer na mensagem do Evangelho e não ser resistente à voz do Espírito Santo, ela então ganhará a vida eterna. Então note que é o Espírito Santo quem está trabalhando nesse convencimento, mas eu tenho uma participação ativa evangelizando. Mas quem é que vai converter a pessoa? Então é mediante o seu arrependimento, o Espírito Santo trará então a vida eterna para ela. Então apenas para deixar claro, para não ficar parecendo que é o evangelista que então
faz a conversão acontecer. Não, quem faz a conversão acontecer é Deus. É Deus, a salvação pertence ao Senhor, como diz Jonas, capítulo 2, versículo 9. A salvação é de Deus. Evidentemente, ele vai dar a salvação para a pessoa conforme o arrependimento da pessoa, conforme a pessoa aceitar a mensagem do Evangelho. Então, Deus vai lá e regenera a pessoa. Deus vai lá e dá vida espiritual para a pessoa, aplica a salvação no coração, então, dessa pessoa. Mas vamos um pouco mais além, para a gente perceber que nós somos chamados para ter uma participação ativa no evangelismo. Quando nós vamos lá para as cartas de Judas, a carta de Judas, lá só tem um capítulo, olha só o que diz os versículos 22 e 23, para nós percebermos aqui qual que é a nossa participação. Será que ela é passiva ou ela é ativa? Será que eu sou o pescador de homens ou será que eu apenas sou o anzol, que tenho que esperar Deus me manobrar para que então possa ser pescado alguma alma? Olha só o que diz o versículo 22 e o 23 de Judas, diz assim: e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Só até aqui. Olha só a expressão, como o verbo está sendo aplicado aqui. Você tem que salvar a pessoa, você tem que arrebatar a pessoa, tirar ela do fogo. Mais uma vez, evidentemente não sou eu quem salva e produz a salvação na pessoa. Eu tenho uma participação ativa no evangelismo, levando o evangelho, e quem salvará será o Espírito Santo aplicando a mensagem que está sendo pregada no coração da pessoa. Mas o versículo está deixando claro que eu tenho uma participação ativa. Eu não tenho que ter uma participação passiva, ficar esperando, sentado no meu sofá, até Deus estralar os dedos, para que eu, como um anzol, possa ser manobrado pelo Senhor de uma maneira robótica para fazer então o evangelismo. Não, eu tenho vontades, eu tenho emoções, eu tenho livre-arbítrio e eu preciso usar essa minha escolha, essa minha responsabilidade para ativamente participar da obra evangelística. Então o versículo está sendo aplicado corretamente, nos mostrando que nós temos uma participação ativa. Outra coisa interessante é quando Paulo evangelizou Onésimo. Lembra daquela situação em que Paulo estava preso em Roma? Ele ficou 2 anos aprisionado ali e ele então tem um encontro com um escravo fugitivo. Onésimo fugiu do seu senhor Filemão. Daí o que aconteceu? Paulo se encontrou com ele lá em Roma, ou talvez esse Onésimo se encontrou com Paulo lá em Roma, uma vez que Paulo estava preso, né? Evidentemente na sua casa, mas ele poderia receber visitas. Aquele Onésimo então procurou Paulo, e Paulo então aproveitou a situação e evangelizou aquele escravo. E o que aconteceu com o escravo? Ele se converteu a Jesus Cristo. Como que Paulo, falando para Filemão agora, como que Paulo diz sobre a conversão de Onésimo? Olha só o que diz o texto de Filemão, capítulo 1, versículo 10. Diz o seguinte: Paulo estava rogando em favor de Onésimo, e ele diz assim: em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Olha só a expressão que Paulo usa: eu gerei Onésimo. Olha só, Paulo não estava roubando a glória de Deus na regeneração das pessoas. Não, Paulo não estava dizendo, olha, fui eu que fui lá e dei a salvação para aquele escravo. Não, evidentemente Paulo sabe, ele deixa claro isso nos seus escritos, que é Deus quem salva, é Deus quem regenera, é Deus quem dá a vida espiritual. Mas nessa sua participação ativa na obra evangelística, ele então usa essa expressão: eu gerei Onésimo, ele é meu filho na fé. É assim que João também fala dos seus filhos na fé. Não tenho maior alegria do que ver que os meus filhos na fé andam na verdade. Então perceba que Paulo, ele usa essa expressão, ele não está roubando a glória do Senhor quando ele fala eu gerei. Ou, aplicando para o nosso tema, eu ganhei uma alma para Deus. Eu pesquei uma alma para o Senhor. Eu não estou roubando a glória de Deus na salvação. Eu apenas estou mostrando que eu estou sendo participante ativo na obra evangelística, na obra missionária, na obra em que Deus salva as pessoas. Eu estou sendo usado pelo Senhor, estou me permitindo ser usado pelo Senhor, eu estou ativamente participando da obra evangelística,
evangelística e as almas estão se convertendo. Meus irmãos, o que eu começo a perceber aqui? Que não é errado você orar para Deus. Senhor, que eu ganhe mais uma alma para o Senhor. Não é errado o pastor da sua igreja falar, e aí, você ganhou mais uma alma para Deus? Ou motivar a igreja a ganhar almas para Deus. Isso não é errado, está totalmente de acordo com as Escrituras, como nós vemos aqui. E meus irmãos, dentro da obra evangelística, evidentemente nós esperamos ver os frutos do nosso trabalho no Senhor. Foi isso que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1, que a igreja de Corinto era o fruto do trabalho que Paulo realizou no Senhor. E meus irmãos, nós esperamos, quando nós evangelizamos, evidentemente, nós queremos ver esses frutos. E olha só, para a gente então concluir, olha só o que diz então Provérbios capítulo 11, versículo 30, pensando nesses frutos, pensando em ganhar almas, o que Salomão, ele diz aqui em Provérbios capítulo 11, versículo 30, ele diz assim: o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Notou que essa expressão é bíblica? O que ganha almas é sábio. O evangelista, a Bíblia diz que ele é sábio porque ele é um ganhador de almas. Ele está pescando almas para o Senhor. Ele está assumindo a sua profissão celestial, que é ser pescador de homens. Você tem essa carteira assinada, sabia? Essa carteira assinada que veio do céu e lá está escrito que a sua profissão é pescador de almas. Você precisa então pescar almas. Você precisa ganhar almas para Deus. Esses são os frutos do nosso trabalho que nós podemos ver no Senhor, ganhando almas para Deus. Então, você pode tranquilamente orar para Deus: Senhor, me dê almas para que eu possa ganhar para o Senhor. Senhor, me ajude nesse trabalho de pescaria para que eu possa pescar almas, homens, mulheres, pessoas para o Senhor. E a minha pergunta é: você tem ganhado almas para Deus? Que nós possamos orar e que nós possamos ser participativos na obra evangelística e que Deus se agrade para que nós possamos ganhar almas para o Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, abençoe grandemente o seu trabalho de pescaria.